Saudações fraternais, prezado ouvinte. Mais uma vez queremos meditar sobre um tema bíblico. Hoje é o último domingo do ano de 2020. Normalmente se fala muito sobre acontecimentos que tiveram lugar durante o ano. Eu me lembrei hoje de um episódio quando estive na União Soviética, muitos anos atrás, no tempo da perseguição aos cristãos, e naquela ocasião foi posto em liberdade um cristão que havia passado durante 5 anos em cadeias por causa da pregação da palavra de Deus. Eu perguntei para ele qual foi a reação da igreja quando você chegou para casa. Ele disse: realmente nenhuma reação especial. Eu estranhei. Como é que uma igreja não pode ter uma reação especial quando a pessoa esteve presa durante 5 anos? Ele disse: nós temos o seguinte costume. Na semana da Páscoa, de sexta-feira até domingo, nós falamos exclusivamente a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o importante em tudo, e tudo aquilo que nós experimentamos não pode ser comparado com aquilo que ele fez por nós. Isso me fez lembrar a nossa situação na época de Natal. Este ano estamos passando especialmente por situações difíceis, e muito se tem pregado sobre o que está acontecendo. Então me veio a pergunta: será que nós temos dedicado esses dias para falar sobre Jesus Cristo? E por isso o nosso tema hoje é Jesus, seu nome é maravilhoso. Nós lemos no livro de Isaías, capítulo 9, no verso 6, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, nota a primeira forma como ele é chamado: maravilhoso. Realmente, Jesus Cristo é maravilhoso desde a eternidade passada e vai ser maravilhoso para sempre. Ele sempre existiu, não na forma de homem, mas como parte da Trindade, junto com o Pai e com o Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra que o estado dele na eternidade passada era um estado maravilhoso. Nós lemos em João capítulo 17, verso 5, Jesus orando ao Pai e dizendo: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Portanto, ele estava numa glória toda especial, e quando esteve aqui na terra, ele sentiu falta, sentiu saudade daquela glória. O que levou ele, então, a deixar aquela glória para vir morar entre nós? Bom, sobre isso queremos falar, então, mais tarde um pouco. Mas é muito importante lembrar que ele se esvaziou de toda essa glória para poder chegar até nós. Um ato maravilhoso da parte dele. Então, vamos ver o que mais a Bíblia fala sobre a glória dele. Ele é também maravilhoso como Criador. Lemos em João capítulo 1, versos 2 e 3, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele realmente é o Criador de todo o universo, e a Bíblia afirma que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava atuando na criação. A mesma verdade encontramos também registrada em Colossenses, capítulo 1, verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, tanto o mundo espiritual, o mundo dos anjos, principados, potestades, coisas invisíveis, como também esse mundo visível e todo o universo, tudo foi criado por ele e para ele. Isso mostra a grandeza, a forma como ele é maravilhoso como Criador.
todo dia vemos as obras da criação dele. E não somente aquilo que vemos na natureza, mas também o próprio homem, nós também fomos feitos por ele, conforme lemos Salmo 119, 73, que nós somos feitura dele, ele que nos criou. Então, todo dia nós vemos as obras maravilhosas do Senhor Jesus Cristo. E precisamos reconhecer que ele é maravilhoso. Ele também se mostrou maravilhoso ao vir esse mundo e nascer como criança. Em Lucas 2, verso 7, lemos: e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Veja só como ele estava pronto a se humilhar e chegar em humildade aqui para ser o nosso Salvador. O Criador do universo não achou lugar a não ser numa estrebaria, onde foi deitado dentro de uma manjedoura. Que humilhação ele experimentou para ser o nosso Salvador e também o nosso Senhor. A Bíblia fala sobre esse episódio. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mais uma vez, a glória com que ele foi anunciado pelo exército celestial, mas ao mesmo tempo também a humildade dele de estar pronto a nascer numa estrebaria. Ele também foi maravilhoso como mestre, como ensinador. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. João 7, 45, 46. Então, aqueles servidores que foram enviados para prender Jesus Cristo simplesmente ficaram pasmos ao ver o discurso que Jesus estava fazendo. Eles reconheceram: não tem um mestre maior do que ele. Nunca homem algum falou como este homem. Realmente, os ensinos de Jesus Cristo são maravilhosos. Lemos também Lucas 4, 22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? Então, da boca dele saíram palavras de graça. Quer dizer, aquilo que ele estava falando transmitia graça para os seus ouvintes. Era uma mensagem cheia de vida, cheia de graça, cheia de palavras de restauração de vidas humanas. Ele foi um mestre maravilhoso, glorioso. Ele foi maravilhoso também como restaurador de vidas. A Bíblia nos conta em Lucas capítulo 7 o relato de Jesus estando numa janta junto com o Simão, o leproso, e nessa ocasião entrou na casa uma mulher pecadora, e esse Simão, o leproso, logo sentiu desprezo e pensou em seu coração: se este homem fosse de Deus, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Mas essa mulher chegou, molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Então Jesus, sabendo os pensamentos de Simão, disse: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Veja aqui a respeito de uma mulher desprezada por toda a comunidade. E Jesus achou palavras de perdão, palavras de compaixão, palavras de misericórdia. Ele pode restaurar vidas
que realmente estão totalmente arruinadas pelo pecado. Ele mesmo diz: o Filho do Homem não veio buscar os sãos, e sim os pecadores ao arrependimento. Quantas pessoas que viviam nas profundezas do pecado foram restauradas na sua vida pela graça e misericórdia dele. Ele foi um restaurador maravilhoso. E, por isso, também, ele pode ter uma autoridade pela sua forma de agir. Ele é maravilhoso como autoridade. Lemos o relato sobre os discípulos com Jesus passando pelo mar da Galileia, quando veio uma grande tempestade, havia o perigo de afundarem, e Jesus estava dormindo. Então o texto nos informa, ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Sim, aqui a força da natureza estava se manifestando na sua fúria, e até pescadores experimentados ficaram com medo, achando que agora iriam perecer. Jesus é maior do que as tempestades naturais. Jesus é maior do que as tempestades na vida de uma pessoa. Quantas vezes a pessoa se encontra numa situação em que acha agora não tem mais solução? Está tudo perdido. Tempestade dentro da vida familiar, tempestade na área da saúde, tempestade também na sociedade, perigos e mais perigos. E Jesus tem poder para guardar e para acalmar essas tempestades. Ele realmente tem poder para dizer: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. Nós lemos ainda: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sim, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E a natureza precisa obedecê-lo também em todas as ordens, sob todas as ordens que ele pode dar. Ele exercia a sua autoridade com mansidão. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Então, apesar de todo o poder dele, ele não foi áspero, não foi alguém que tentou exibir o seu poder, sua autoridade, mas ele mesmo disse: eu sou manso e humilde de coração. Quantas pessoas, quando se acham em posição de poder, de autoridade, acham que podem desprezar os outros, mas ele tratou com mansidão todas as pessoas. Ele também é maravilhoso como sofredor. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 2, verso 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, aqui temos o Criador do universo, sabendo que a única forma de resgatar o homem pecador seria pela própria morte. Temos ele dando a sua vida e levando sobre si mesmo, sobre seu corpo, os nossos pecados, para que pudéssemos viver para a justiça. É impressionante a maravilha do Senhor Jesus, o que ele tudo já fez e o que tudo continua fazendo por nós. E mesmo na hora da crucificação, nós lemos: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, na hora de ser maltratado, judiado, ele pediu ao Pai perdão, perdoa-lhes. É impressionante o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele ressuscitou em glória. Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunha. Então, ele mostrou a sua vitória sobre a morte.
Ele venceu sobre o pecado e também sobre a própria morte. E por isso também ele é maravilhoso como Salvador, como único Salvador. Em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ele não é um Salvador, ele não é um co-salvador que nos ajuda a conseguir a nossa salvação. Ele é o único. Só Ele pode salvar e a obra redentora dele é completa sem que nós precisamos acrescentar alguma coisa àquilo que Ele fez. Há tantas pessoas que ainda acham que precisam merecer o céu. Ninguém merece o céu. A única forma de conseguir entrar no céu é recebendo a Jesus como único Salvador e Senhor da nossa vida. Ele também é maravilhoso como advogado. Nós, mesmo tendo renascido, ainda estamos sujeitos a pecado. Em 1 João 1, verso 8, nós lemos: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mentimos e a verdade não está em nós. E depois continua: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por isso Ele é nosso advogado, Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Podemos chegar com confiança perante Ele. Ele passou por tudo, Ele sofreu em todas as áreas, Ele foi tentado em todas as áreas, Ele nos compreende perfeitamente, e quando nós fracassamos, quando nós tropeçamos, podemos chegar com plena confiança ao trono de graça para receber misericórdia e graça e ajuda em tempo oportuno. Como é maravilhoso que o nosso Senhor Jesus Cristo está cuidando de nós também agora, lá na eternidade. A Bíblia fala que Satanás nos acusa de dia e de noite, mas Cristo sempre está ali para nos defender e para declarar: eu morri pelos pecados dele, ele está justificado. Ele também vai ser maravilhoso na sua vinda para buscar a sua igreja. Ele mesmo falou: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como vai ser maravilhoso o dia quando ele vem em glória para nos arrebatar, para nos levar ao lar celestial, para nos conduzir para as bodas do Cordeiro. Cristo sempre é glorioso. Tudo que ele faz demonstra a sua glória. E como vai ser bom aquele dia quando formos chamados para a presença dele. Aqueles que realmente entregaram a sua vida a Cristo. Você, prezado ouvinte, já tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que naquele dia você estará indo junto, já entregou a sua vida inteiramente a Ele, recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele veio para salvar o mundo inteiro, mas só aqueles que o recebem, aqueles que confessam como Senhor na sua vida e confiam na morte como suficiente para a sua salvação, esses vão um dia poder estar junto com Ele na glória celeste. Cristo é maravilhoso. Então vem a pergunta: você ama a Jesus? Quanto tempo você tem tomado nesses dias em que se comemora o Natal para meditar sobre a grandeza do Senhor Jesus Cristo? Você realmente o adora e tem tomado tempo para pensar na gloriosa majestade dele? Sim, Cristo é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. E que nós possamos também adorá-lo desta forma. Que Deus o abençoe ricamente na meditação sobre a palavra de Deus e que possamos também entrar nesse novo ano de vida
dedicados de todo o coração ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Amém.